Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um aulão. Eu acho que esse aulão é o número 7. Eu acho que é o 7, é o 7 ou 8. Bom, já estamos aqui há 7 ou 8 semanas, então fazendo o nosso aulão toda terça-feira, às 8 da noite. Eu acabei de mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp. Até é bom lembrar, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, o link está na minha bio. Entra lá no grupo, que não é um grupo que fica o tempo inteiro com mensagens e tudo mais, não vai te atrapalhar. É só um grupo para lembrete das aulas, tá bom? Então, se você não tá no grupo, assim que terminar essa live, né, essa aula, entra lá, o link tá na minha bio. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje o tema vai ser bem gostoso, bem legal, muita coisa, tem bastante coisa, mas vai ser bem legal da gente conversar. Então, toda terça-feira a gente tem o nosso aulão aqui. Cada semana é um tema diferente, tudo sobre cosmetologia natural e coisas correlacionadas à cosmetologia natural, tá bom? Bom, alguém estava aqui na semana passada? Me conta aqui nos comentários se estava na aula da semana passada ou não. Bom, enquanto vocês me contam aqui, tô vendo que tem algumas carinhas novas, vou me apresentar para vocês. Bom, eu sou a Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga e sou tricologista cosmética. O que é isso, né? Quanto nome difícil. Então, a cosmetologia é o estudo das formulações cosméticas e a tricologia cosmética é o estudo das formulações específicas para o cabelo. E eu já trabalho com essa área dos naturais, dos cosméticos naturais, há mais de 6 anos. Então, eu tenho uma paixão muito grande por essa área dos cosméticos naturais e a minha intenção aqui é te ajudar nesse reconhecimento, nesse conhecimento da cosmetologia natural para te ajudar a se reconectar com o seu corpo. Então, esse é o meu principal intuito. A Bárbara, eu sou nova, minha primeira aula. Muito bem-vinda, Bárbara, muito bem-vinda. E se você não assistiu, né, as outras aulas, a Lu, boa noite, muito boa noite, Lu. A aula passada, só para relembrar, a gente conversou sobre fabricação de cosmético para venda em casa, cosmético artesanal. A gente falou sobre o porquê que eu não incentivo você fazer os cosméticos para vender em casa e também falei sobre uma alternativa de rentabilizar o teu conhecimento sobre cosmetologia natural ao invés de vender o produto, né? Então, se você não viu e tem interesse nesse tema, eu deixei salvo, tá no IGTV. Assim que a gente terminar essa aula, você pode ir lá ver, assim como as outras aulas que a gente já teve também. Eu tava falando logo no comecinho, não sei se são 7 ou são 8, agora eu me perdi, mas a gente já tá aqui junto há quase 2 meses falando, né, toda terça-feira sobre cosmetologia natural, tá bom? Então tá lá no IGTV, se você não assistiu e tem interesse, é só acessar a aula lá. Bom, o tema de hoje é sobre sabão. E sabão, a gente tem muita coisa para falar, e aí já vem na cabeça, assim, aquele conteúdo técnico de química, nossa, mas reações químicas e tudo mais. E a minha ideia aqui é trazer para vocês algo mais tranquilo da gente conversar, mais fácil de ser entendido, até porque a química é uma das matérias assim que eu mais tinha dificuldade na escola. Era química e física. E eu acho interessante, vou contar para vocês essa história antes da gente começar. Bom, química e física eram as 2 matérias que eu tinha mais dificuldade. E quando eu era adolescente, que eu estava na escola, eu estudava muito, sempre fui de estudar muito.
E eu pensei comigo, nossa, mas o que acontece, né? Que tem pessoas que gostam tanto desses assuntos, que entendem esse negócio de reações, de massa molar e sei lá o que, e eu não entendia direito o que acontecia. E assim também era na parte da física. E eu falava, gente, mas como que tem pessoas que gostam disso e eu não gosto? Eu ficava pensando, como que eu não me dou bem com essa matéria? Será que... Não sei, o que acontece? E aí eu cheguei numa conclusão de que eu não me dava bem, eu não conseguia entender, porque eu não era palpável para mim. Eu via aquilo lá e eu não conseguia entender na prática o que funcionava e o que não funcionava, como que aquilo acontecia. Não era dentro da minha visão. Então, quando eu estava no segundo colegial, eu decidi fazer um curso técnico de mecatrônica, que via toda essa parte de física na prática. E aí eu comecei a fazer o curso técnico, me formei em mecatrônica, então eu também sou técnica em mecatrônica, mas muito para entender na prática como que eram aquelas fórmulas, como que era tudo aquilo. Eu queria a experiência. Então eu saí, né, do estudo convencional ali da lousa e do giz e fui fazer na prática. E aí eu comecei sim a gostar da física, porque eu comecei a entender como que as coisas funcionavam na prática. E a mesma coisa foi com a química. Então, quando eu comecei a estudar e comecei a me interessar, foi quando eu percebi que a química tinha muita relação com o meu dia a dia. Então, os cosméticos, quando eu percebi que eles afetavam muito o meu dia a dia e que ali tinha sim a química, foi quando eu decidi entender melhor como que era esse funcionamento. E aí eu entrei, né, para estudar tanto a cosmetologia quanto a tricologia. E na tricologia foi quando eu entendi de fato como que os ativos se correlacionam, como que um junto com o outro forma essa reação química e dá outro resultado. E isso é muito legal de entender como que isso afeta a nossa vida. Porque a gente está ali imerso o tempo inteiro, né? A gente está imerso. Com a física, com a química, todos esses processos que são naturais e que a gente estuda de alguma forma esses processos. Bom, foi só uma história pessoal de que eu percebi muito essa importância de praticar, de ir colocar a mão na massa, de ver acontecendo para eu poder perceber a importância do estudo, né, e de tudo isso, de entender de fato o que está acontecendo. Só que aqui eu quero passar para vocês nesse sentido da prática, como que é feito esse processo de saponificação e o que isso afeta a nossa vida, como que isso está interligado no nosso dia a dia, o porquê que é legal a gente saber disso, né, e a gente está assim todos os dias usando algo, né? Algum cosmético. A gente usa cosméticos todos os dias. E isso tem muito a ver com essa química, né? Então vamos começar. Bom, os dois principais pontos que eu quero trazer aqui hoje sobre sabão. O primeiro é como que é o processo de saponificação, né? Como que acontece esse processo? De uma forma um pouquinho diferente que eu vou trazer aqui para vocês. E o outro ponto é quais são as técnicas de saponificação, tá? Esses dois pontos, né? Como que acontece a reação e forma o sabão. E as técnicas usadas são muito importantes para a gente conseguir diferenciar o que a gente quer usar em cada momento da nossa etapa de vida, do nosso ciclo. Então, é importante ter essa diferenciação para a gente conseguir saber o que a gente quer e o que é melhor pra gente em determinado período, tá? A gente conseguir aprofundar mesmo nesse assunto, entender mais a fundo, tá? Bom, o sabão, ele é feito através de uma reação química de
o que eles chamam de base forte. Então é um componente, uma matéria-prima, que ela é muito alcalina, ou seja, ela tem um pH muito elevado. Essa base forte, junto com ácido graxo, o que é isso? Um lipídio, um óleo, alguma matéria-prima que tem essa característica oleosa, que é um ácido graxo. Esses dois componentes, num meio aquoso, que é isso, dentro da água, eles vão reagir e vão formar o sabão. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de sabão é que existe esse processo de reação química que forma o sabão. Então, são principalmente 3 componentes. Essa base forte, que é algo bem alcalino, esse ácido graxo, que é um óleo, um componente oleoso, e tudo isso tem que ter presença de água. Se não tiver algum desses, não ocorre esse processo de saponificação, tá? Então, começa por aí. Entendendo isso, a gente vai um pouquinho mais a fundo para saber como que forma esse processo e quais são, né, as coisas que estão envolvidas nele, quais são os riscos que a gente tem, o que forma de tudo isso, tá? Então, quando a gente tem esses 3 componentes, eles vão resultar num sabão e em glicerina. Ele demora um tempo para fazer esse processo de saponificação e depois que ele faz todo esse processo, esse reajuste de moléculas, ele resulta num sabão e numa glicerina, tá? Geralmente, o que acontece? Hoje em dia, a gente usa, para essa base forte, a gente usa a soda cáustica. A soda cáustica, ela é uma matéria-prima que ela não é natural. Ela é um processo, ela já vem de um processo químico, é uma matéria-prima que já vem de um processo químico. E eu vou chegar bem nesse detalhe do químico com o natural. Guarda um pouquinho aí. Então, a gente costuma usar a soda cáustica. Porém, nem sempre foi assim. Antigamente, quando eles começaram a descobrir o que era o sabão, quando perceberam que sabão existia, foi quando eles começaram, era embaixo de um monte, era um lugar, uma montanha, onde eles sacrificavam animais e queimavam, né, coisas ali, os corpos e tudo mais. E embaixo dessa montanha tinha um rio. E eles costumavam jogar esses corpos dos animais ali, o corpo ficava ali perto do rio junto com as cinzas. E aí as cinzas de madeira, junto com a banha, né, a gordura animal, começava a reagir e eles começaram a perceber, as pessoas, né, ali começaram a perceber que fazia espuma, que soltava ali tinha algo resultante daquilo. Então, antigamente, durante muito tempo, foi usado as cinzas da madeira para fazer o sabão. E o que a cinza é? Uma base forte. É a mesma coisa ali da soda cáustica na química, no processo químico do sabão. Só que hoje a gente trocou a cinza pela soda. Por quê? Porque a cinza demora muito mais tempo para a gente fazer esse sabão e não tem tantos estudos que definem o que resulta disso tudo. Então o processo é muito mais longo e a gente não sabe exatamente o que se forma depois, o resultante. A soda, a gente sabe que o que resulta disso é o sabão e a glicerina. E a gente sabe exatamente a função da glicerina para a nossa pele, para o nosso uso corporal, tá? Então, a gente trocou a parte das cinzas pela soda cáustica. Só para vocês
saberem qual que é a base forte que tem na cinza, né? Porque tem vários componentes, mas um dos componentes é o carbonato de potássio ou carbonato de sódio que tem nas cinzas, tá bom? Então hoje a gente usa a soda cáustica, já tem um bom tempo que a gente usa a soda cáustica, desde que a gente conseguiu sintetizar. Houveram estudos sobre a soda cáustica, porque a soda ela não é tão distante quanto as cinzas, ela é mais recente. Então, quando surgiu esse produto, a gente viu que dava para ter esse processo de reação e a gente começou a usar isso para fazer o sabão. Bom, então falamos sobre essa base forte. Agora sobre o ácido graxo. O ácido graxo, que é esse óleo, ele é um ácido graxo quando ele tem uma cadeia de carbono longa. Então, ele tem 12 ou mais carbonos dentro dessa molécula ali. E essa molécula, por ter essa característica, ela tem esse sensorial de óleo, de mais oleoso. Então, a gente pode fazer sabão tanto com óleos vegetais puros ou com manteigas vegetais. A gente pode fazer sabão de manteiga também. Só que cada óleo de cada planta, no caso sementes, geralmente o óleo vegetal ele é feito de sementes, né? Ele vai ter uma característica própria. Por quê? Porque cada planta tem uma cadeia diferente, né? Tem ligações diferentes também. A Morgana, menina, essa parte de ácidos graxos e moléculas, etc., me fizeram voltar a estudar química. Pra mim também, viu, Morgana? Pra mim também. E eu tentei, assim, dar esse entendimento não ser tão difícil. Eu tentei assimilar de uma forma diferente essa química, justamente para entender o porquê desses cosméticos, como que eu estava usando isso, se fazia sentido ou não eu usar isso no meu corpo. Então, é um ótimo contexto, né, para a gente voltar a estudar química mesmo. Bom, voltando então aos ácidos graxos, cada planta tem a sua característica, por isso que os óleos são diferentes. Por exemplo, o óleo de girassol, de semente de girassol, ele é muito mais fraquinho, digamos assim, mais levinho, né? Ele é mais fininho. Então, quando a gente passa ele na pele, a nossa pele absorve mais rápido. Diferente do óleo de coco. Pode ver que o óleo de coco, quando a gente pega nele, ele é mais viscoso. Ele é mais demorado, né? Quando a gente passa na pele, a gente sente que ele é mais pesado. Então, cada planta, ela tem a sua característica, né? De cadeia molecular ali, de como que esses carbonos são organizados e da quantidade de carbonos. E aí, essas cadeias, só para vocês saberem também, a gente não vai entrar super assim, ó, no detalhe. Mas para vocês terem uma ideia, essas cadeias de carbono, elas podem ser saturadas ou insaturadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas podem ser ligadas por ligações duplas no carbono ou por ligações únicas, uma só. Se ela tiver uma ligação única ou nessa cadeia tiver mais ligações únicas do que ligações duplas, esse óleo, ele vai ser mais duro, a cadeia vai ser mais dura, ela não vai movimentar tanto. Então, a permeação dele na pele vai ser mais difícil, mais lenta. Se essa cadeia tem mais ligações duplas, ela vai ser mais maleável, ela vai ser mais molinha. Então, ele vai ter uma permeação maior na nossa pele, mais rápida. Então, tem isso também. E os óleos e as manteigas, cada óleo e cada manteiga tem a sua combinação única ali. Então, eles vão ter ligações duplas e simples, cada uma com o seu jeitinho. E aí, o que acontece, né? Por conta disso, a gente precisa olhar para essa base forte
e ver a quantidade de base forte que consegue fazer o processo de saponificação nesse ácido graxo e disso virar sabão e virar glicerina, né? Então, por isso, porque cada um tem a sua característica única, a gente vai ter, sim, a quantidade certa de base forte para a gente estar fazendo esse processo de saponificação. Mais uma coisa que é legal, que eu preciso falar para vocês que entendam esse contexto, é que quando a gente faz esse processo com essas três, né, com essas três matérias-primas, base forte, água e ácido graxo, o sabão que resulta disso, ele tem uma característica que é dupla, que ele tem uma parte dele que é polar, ou seja, que tem mais afinidade com a água, e tem uma parte dele que é apolar, que tem mais afinidade com o óleo, porque a gente usa uma cadeia de carbono ali, faz um processo de transformação nela, junto com essa base forte, e o que resulta disso é uma cadeia que ela tem essa dupla afinidade. Então, por isso que o sabão tem essa característica de limpar, por isso que ele consegue limpar. Por quê? Porque a parte que é apolar, que tem afinidade com o óleo, ele entra em contato com o óleo da nossa pele, com o nosso sebo, e aí ele abraça esse sebo, ele gruda no sebo. E aí a outra parte da molécula, a outra ponta, é assim, ó, uma ponta é apolar, a outra ponta é polar. Uma ponta vai e gruda no sebo, abraça o sebo. A outra ponta fica soltinha lá. Tô aqui querendo abraçar. E aí quando a gente lava, né, quando a gente põe água nessa outra parte, a outra parte gruda na molécula da água. E aí ela arrasta o sebo junto. Então, por isso que o sabão tem essa característica limpante, porque ele pega a sujeira, ele pega o óleo e consegue também pegar na água. E essa característica dupla, ele consegue ali misturar o óleo na água. Então, coisas que não se misturam naturalmente, ele consegue juntar, porque ele abraça ele pega um de um lado, pega outro de outro, e ele fica ali, ó, unindo os dois, tá? E aí, com isso, quando ele pega o óleo e quando ele pega a água, para ele conseguir ali juntar todo mundo, ele diminui a tensão superficial da água. O que é isso? Quando a gente vê um copo de água, por exemplo, vou pegar o meu aqui. Aqui, ó, bem nessa partezinha aqui da superfície mesmo, aqui tem ar e aqui tem água. Bem aqui na superfície existe uma tensão, porque senão o ar estaria tudo dentro da água ali, estaria cheio de bolha de ar na água. Não tá, porque aqui na parte de cima a gente tem ali, até aqui vem água, daqui para cá, para cima não tem mais água e também não tem ar. Com essa característica do sabão, de pegar no óleo e pegar na água, ele diminui essa tensão superficial, por isso que o óleo vem para baixo da água e se mistura na água. E aí, por ele ter essa característica, é que a gente dá o nome de surfactante, ou surfactante ou tensoativo. Por que é tensoativo? Porque é um ativo que diminui, que altera a tensão superficial da água. Por isso é um tensoativo, é um ativo que altera a tensão superficial da água. E por que esse nome de surfactante, então? Pode ser chamado dos dois, tá? Tanto faz você chamar ele de tensoativo
ou chamar ele de surfactante. Tensoativo vem daí, de alterar a tensão superficial da água. Surfactante vem de um termo em inglês, que é Surface Active Agent, que nada mais é do que um agente de atividade superficial. É a mesma coisa, é um agente que altera a tensão superficial da água, tá bom? Por isso que o sabão tem esse nome geralmente. Pode ver, quando vocês já se depararam com esse nome em algum perfil que vocês seguem de cosmetologia, quando vem falando de shampoo, porque o surfactante é isso, porque o tensoativo, vocês já sabiam o que era? Conta aqui pra mim no chat, vocês já viram isso em algum lugar? Você sabia que esse nome vem daí? Me conta, quero saber. A Morgana já sabia. É isso aí. Então, esses nomes são dados simplesmente por isso, por uma nomenclatura. Mas é sabão. Então, tensoativo, o que é tensoativo? Tensoativo é sabão. O que é surfactante? Surfactante é sabão. É sabão, só um nome mais bonitinho, uma nomenclatura diferente, mas é sabão. A Morgana sabia um pouco só, agora sabe aprofundado, né, Morgana? Agora já sabe toda a história do sabão, o porquê que chama desse jeito. Bom, então é isso. Então, ó, a gente viu ali o que é essa base forte e o que é esse ácido graxo, tá? Aí o que acontece? Quando a gente mistura essas duas coisas, né? A gente vai resultar nesse sabão mais a glicerina. E dependendo da quantidade que a gente colocar ali de base forte e dependendo da característica do óleo, do ácido graxo, vai ser o resultado do nosso sabão, tá? A glicerina é única, é a mesma glicerina, que é a glicerina vegetal. Agora, o sabão vai ter característica diferente. Então, se eu uso um óleo de coco, por exemplo, eu vou fazer o sabão 100% óleo de coco. Ele vai ter uma característica mais dura. Eu uso óleo de oliva. Ele vai ter uma característica um pouco mais mole. A espuma dele vai ser diferente também. Então, o nosso sabão vai mudar de acordo com esse óleo que a gente colocar. Ele pode ficar um pouco mais duro, um pouco mais mole, ter mais espuma. A espuma pode fazer bolha um pouco maior, a espuma pode fazer bolha menorzinha. Cada um tem o seu próprio jeitinho. Só que aí tem um pulo do gato também. Dependendo da quantidade que a gente colocar de base forte, a gente vai ter mais ou menos quantidade de emoliente nesse sabão. Ou seja, ele vai ficar mais ou menos hidratante. Por quê? Se a gente coloca a quantidade de base forte que consegue reagir com todo o ácido graxo que a gente tem ali, ele vai ficar um sabão super potente, né? Porque ele vai limpar muito, porque não tem muito óleo ali, não tem mais emoliência. Se a gente coloca um pouco menos de base forte, a gente sobra um pouco de gordura ali, de óleo. E aí esse sabão não fica tão forte, ele fica um sabão mais cremoso, um sabão mais suave. E essa quantidade, né, de soda, quando a gente deixa o óleo um pouco acima da quantidade de soda, a gente chama isso de índice de sobreengordurante, tá? Então, sempre quando falar, o índice de sobreengordurante desse sabão é de 7%, é de 3%. Isso quer dizer o quê? Que
ali naquele sabão tem 7% de óleo que não foi saponificado, porque a gente colocou um pouco menos de soda cáustica, porque a gente queria um sabonete mais hidratante. Então, quanto maior esse índice, esse percentual de sobreengordurante, maior é a quantidade de óleo que não foi saponificado. E quando a gente usa esses óleos que são naturais e são mais fresquinhos, são óleos que são bem extraídos de forma prensado a frio, que tem essa característica forte da planta, é legal a gente deixar um índice de sobreengordurante. Por quê? Porque aí a gente tem um pouco da característica do óleo, né? Do que o óleo fornece para nossa pele. Se a gente coloca 100%, tudo de óleo que estava ali virou sabão, virou agente de limpeza. E a gente não tem a característica do óleo, mas a gente só tem um sabão, tá bom? Ai, Amanda, mas se eu vou colocar 2 óleos ali e aí dá certo. Não, a gente sempre tem que tomar cuidado com esse índice de sobreengordurante, porque a gente pode misturar óleos e se a gente não deixar o índice de sobreengordurante ali, os 2 óleos vão virar sabão do mesmo jeito, tá bom? Bom, eu só queria saber de vocês se alguém aí já fez esse processo de saponificação. Alguém já fez sabão? De pegar a soda, pegar o óleo, misturar e fazer o sabão? Me contem aqui, se vocês já fizeram ou não. Alguém já fez? Muita gente tem medo de fazer, né? Por conta da soda cáustica. A Morgana, uma vez, amei o resultado. É muito simples, né, Morgana, de fazer esse processo. Só que a gente precisa... Fiz de coco e girassol, uma delícia, né? Eu gosto muito do de azeite de oliva também, muito gostoso. A Bárbara, estou estudando bastante sobre, mas ainda tenho receio. Então, muita gente tem receio por conta da soda cáustica. E eu já ouvi várias mulheres falando também, ai, mas soda cáustica, como assim? A gente vai passar soda cáustica na pele? É muito forte, vai me dar alergia. A Bárbara, minha avó fazia muito, a minha também. Mas minha avó fazia com gordura animal, ela fazia com banha de porco. E aí ela fazia o sabão para usar na casa inteira, lavar louça, lavar a casa e também para tomar banho. É a mesma coisa, né? A gordura animal, ela é um ácido graxo também. Então, é a mesma coisa, o processo acontece da mesma forma. Então... esse medo vem muito do desconhecimento dessa reação química. Por quê? Porque no sabão não sobra absolutamente nada de soda cáustica. Pelo contrário, falta soda geralmente, porque a gente deixa esse sobreengordurante lá. E aí com isso, falta soda, né? Então a gente deixa óleo a mais. Não sobra soda. Se a gente faz esse processo direitinho, né? Não sobra nada de soda. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado no sabão? Se esse índice de sobreengordurante existe, se a gente fez todo o processo direitinho, né? Que não é difícil, que é bem tranquilo de fazer. E existe, principalmente... 2 processos de saponificação que a gente faz essas reações, né, dessas 3 matérias-primas que eu comentei, de base forte, água e ácido graxo. E tem um processo que eu vou falar para vocês que na verdade é bem mais simples, a gente já pega pronto. Então, quando a gente faz esse processo de reação, a gente faz, na verdade... é como se fosse uma base pra gente, uma base única pra gente poder acrescentar os outros ingredientes depois que a gente quer
E aí ter o nosso sabão final, o nosso sabonete, que aí não é só sabão. Então o sabão, ele é simples assim, ele é esse processo de saponificação, que ele dá o sabão mais a glicerina. E esse sabão a gente faz por 2 principais processos, que é o chamado hot process ou cold process. O que é isso? Já vem nome difícil de novo. Então, o hot process, na verdade, é o processo de saponificação a quente. Já está ali no nome em inglês. E o cold process é o processo de saponificação a frio. Ai, mas é muito diferente um do outro? Não, são muito próximos. A única diferença de um para o outro é que o processo ele acontece ao ar livre, digamos, ao natural. E o outro, ele usa o calor, né, o fogo, para acelerar a reação química. Então, lembra que eu falei lá no começo? A base forte, no meio aquoso, junto com a água, faz o processo de saponificação no ácido graxo. Só que para essa reação química acontecer, ela leva um tempo, porque as moléculas precisam se rearranjar ali, uma precisa grudar na outra, as cadeias, né, desformam ali para depois se formar de novo. E aí, quando a gente faz nesse processo a frio, esse tempo para virar um sabão ali, sabão mais glicerina, evaporar toda a água e sobrar só sabão e glicerina ali dentro, é de mais ou menos 30 a 45 dias. Então é um tempo longo até isso acontecer. Aí, vou querer usar o sabão antes. Se você estiver fazendo o processo a frio, provavelmente vai ter soda cáustica ali no meio ainda. Pode ter soda cáustica ali no meio. Ou então o sabão vai estar mole, porque vai ter água ainda no meio. Então, não é ainda um sabão usável. Então, ele é longo, é um processo longo. Para acelerar esse processo, para mais ou menos uma semana ali, a gente faz o processo a quente, que aí a gente mistura esses 2 ingredientes, esses 3 ingredientes, na verdade, né? O óleo com a soda cáustica e a água, coloca o fogo ali, mistura tudo, né? A água já vai evaporando mais rápido, as moléculas já vão se rearranjando, e ali a gente já tem o nosso sabão. Por que a gente espera mais ou menos 7 dias para usar esse sabão? Para poder terminar de evaporar a água que falta. Então, nesses 7 dias, dali para frente, termina de evaporar a água e ali a gente tem o nosso sabão mais a glicerina. A glicerina ela é umectante, então ela devolve água para nossa pele, ela é muito boa. Por isso que nesse processo de saponificação, quando a gente faz o sabão dessa maneira, ele é mais emoliente, ele é um sabão mais suave do que o sabão não saponificado, né? Que aí é feito por reações químicas, que não são essas. Então, a gente tem esses 2 processos muito parecidos, nada de dificuldade. A única coisa que a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado é no manejo disso. Então, a soda cáustica, pelo pH ser muito elevado, ela é corrosiva para a nossa pele, né? Porque o nosso pH da pele, ele tá mais para ácido do que para básico. Então, como o pH é muito alto, é muito básico, ela é corrosiva para nossa pele. Então, a gente tem que tomar todas as precauções enquanto ainda existe soda cáustica na água, o que é chamado, só mais um nome, de lixívia. Lixívia nada mais é do que a soda cáustica na água. Então, aquela aguinha com soda cáustica é chamada de lixívia, tá? Então, tem que tomar todos os cuidados com essa água, com essa lixívia. Tem que usar luva, e não é aquela luva de látex ou de silicone, é aquela luva mais grossa. Tem que estar de manga comprida, tem que usar, se possível, usa máscara, usa touca no cabelo, ou prende bem o cabelo. Cuidado com os olhos também, porque se cair nos olhos também vai machucar,
é perigoso, então usa óculos de proteção. Tomando esses cuidados, não tem problema nenhum. A gente vai conseguir misturar os ingredientes e fazer o nosso sabão, tá? É simples assim, é uma mistura de ingredientes. Aconteceu um acidente, caiu uma gotícula, sei lá, no meu dedão do pé porque eu tava de chinelo. Não façam isso, tá? Não façam sabão de chinelo, façam de sapato fechado. Joga vinagre. Por quê? Porque o vinagre vai descer o pH, tá bom? Mas não façam isso. Quando for fazer sabão, sempre tenha um vinagre junto, porque se acontecer qualquer coisa, você consegue baixar esse pH. Mas tomem cuidado. Por quê? Porque o pH é muito elevado e pode ter acidentes, pode machuca, tá? Depois que você colocou a lixívia no óleo, coloca a lixívia no óleo e começou a mexer. Depois disso, ali já tá começando a virar sabão. Lógico que no começo ainda vai ter um tantinho de soda cáustica, vai. Mas depois que você já tá fazendo o processo, ali é muito mais tranquilo, tá? O maior perigo mesmo é quando tá a lixívia ali no potinho, tá? Com a água e a soda cáustica. Além disso, a gente pode sim fazer sabonete, no caso, de uma outra forma, porque aí a gente já compra o sabão pronto, que é simplesmente essa base que a gente vai fazer para depois acrescentar algumas matérias-primas, para daí ter o sabonete que a gente quer ou o champoonete que a gente quer. E aí a gente compra isso pronto. Tem sim uma base que é super legal, eu recomendo comprar, eu gosto muito de usar essa base também, que a gente compra de óleo de coco, é simplesmente isso, é óleo de coco saponificado, só isso. É feito esse processo de saponificação com óleo de coco. A gente pega essa base, acrescenta manteigas, óleos, o que a gente quiser acrescentar de sobreengordurante, e ervas, se quiser também, ervas secas, óleo essencial. Aí a gente acrescenta o que a gente quiser e sai o nosso champoonete, o nosso sabonete. É uma base, eu vou deixar para vocês, eu vou colocar aqui para vocês. Mas tem na Sabão e Glicerina, tem também, eu acho que tem na Flora Fiora, mas eu sempre compro na Sabão e Glicerina. Eu vou deixar o nome para vocês, vou colocar nos stories, tá bom? Assim que terminar a live, eu pego direitinho o nome da base e coloco para vocês. Que é sem lauril, é simplesmente esse processo de saponificação para quem quiser fazer o seu champoonete ou o sabonetinho sem fazer esse processo todo de saponificação, tá? Então, quando a gente faz esse processo, a gente vai ter o nosso sabão cru, né? A nossa base. Depois dos 7 dias fazendo no hot ou depois de 45 dias fazendo no cold process. O resultado final vai ser praticamente o mesmo, tá? É só que vai ficar, né, vai endurecer mais rápido, e aí dependendo do ponto que você deixar ele, se você deixar ele mais duro, ele pode ficar mais durinho, se você deixar ele mais mole, ele pode ficar um pouquinho mais mole, e o outro a mesma coisa, só que vai acontecendo ao longo do tempo. Depois disso, nesse sabonete, nesse que a gente fez, a gente não consegue acrescentar mais coisas. Então, no final desse processo, por exemplo, no hot process, eu tô ali mexendo, eu já tenho que colocar, assim que eu ver que, né, já começou a endurecer, eu já coloco os meus óleos, já coloco o óleo essencial, assim que terminar ali o processo que eu ainda consigo mexer, eu coloco o óleo essencial, coloco a planta se eu quiser e já deixo ele ali, já coloco ele na forminha, porque ele vai ficar daquele jeito e não dá pra mexer mais. O cold process, né, esse sabão que demora mais tempo, é a mesma coisa. A gente vai colocar a erva, vai colocar as coisas ali, mas por conta desse processo super alcalino, esse pH muito alto, muitas das propriedades ali, elas acabam, né, se perdendo.
Então, de plantas, de óleos essenciais. Esses sabões, né, que são naturais, assim, eles geralmente, eles têm mais a propriedade do óleo mesmo, tá? Dá pra usar? Dá pra usar. Óleo essencial e tudo mais. Porém, por conta do pH, pode ter modificações na estrutura dessas coisas. Então, planta, por exemplo, a gente coloca a plantinha lá que ela tá seca, mas ela é verdinha. Chega no final do processo, ela tá marrom ou ela tá meio arroxeada. Pode acontecer? Pode, porque o pH é muito alcalino. Comprando essa outra base pronta, a gente não tem esse problema de mudança. A gente consegue colocar a erva e a gente consegue fazer essa adição de matérias-primas com mais detalhe, assim, digamos assim. A gente consegue fazer ela de uma forma mais controlada, tá? E aí, depois a gente tem um outro tipo de sabão, que aí vai ficar para a aula de shampoo, que é o não saponificado, que aí não faz esse processo todo. Esse processo todo é simplesmente para a gente conseguir esse resultado de sabão, de ter uma base de sabão. Usando essas informações e também entendendo esse processo, entendendo como que funciona, entendendo tudo que a gente tem que tomar de cuidado, né, no manuseio disso, é super simples de fazer. Não é difícil, é muito tranquilo de fazer. Então, o resultado disso não tem soda, não tem nada. E na minha opinião, ele é o processo mais natural de fazer sabão que existe. Por que ele é o mais natural? Ah, Amanda, mas ele não é natural? Se a gente for olhar a parte química, não, ele não é natural. Por quê? Porque ele tem uma reação química. Ele não vem assim, né? Ele não vem o sabão direto da natureza. A gente faz um processo químico nele, certo? Porém, apesar de ter essa reação química, o sabão em si, a gente não consegue ter ele de uma outra forma. Então, a gente, apesar de ter um agente, né, uma base forte ali para reagir, para fazer, o restante do processo é uma reação natural, que é diferente do que acontece quando o sabão é feito, na verdade não é feito sabão, né? É feito um surfactante, um agente de limpeza, que não é feito através do sabão. Ele tem essa característica também de ter afinidade com o óleo, afinidade com a água, mas não é um sabão em si. Então, ele não passa por esse processo. Ele é quimicamente feito. Então, ele, apesar de vir de matérias-primas que são naturais, que são derivadas do coco, da mesma forma, ele é um processo químico para daí ter esse agente de limpeza. O sabão, ele é um ingrediente dele que é passado por um processo químico, mas que depois faz uma reação mais natural ali, uma reação que a própria natureza dá com os óleos, com as coisas que a gente tem mais puro, digamos assim, e aí sim vem o sabão em si. Então, na minha opinião, esse sabão, ele é o sabão mais natural que existe, apesar de ter sim um processo químico envolvido, uma reação química envolvida. Mas é com ele que a gente consegue fazer a nossa limpeza, a gente ter a nossa limpeza, né? Então, eu uso sim esse sabão para fazer o meu champonete, eu lavo cabelo e corpo com esse sabão. Às vezes eu faço ele de forma manual mesmo, com o processo completo, às vezes eu faço ele com a base. Então, eu já pego essa base, adiciono os meus componentes e aí tenho o champonete do jeito que eu quero. Adiciono manteiga, adiciono óleo,
Não gosto muito de óleo essencial em sabão. Eu acho que é um desperdício usar óleo essencial em sabonete ou em shampoo. Eu uso óleos essenciais para outros cosméticos. Dá sim para usar, mas eu não gosto. Eu, Amanda, não gosto muito de usar óleos essenciais para sabonete. Então eu prefiro usar algum extrato da planta. Então o extrato vem com um cheiro mais forte, ou a própria erva, do que usar o óleo essencial, tá? O óleo essencial são gotinhas muito preciosas pra gente colocar nessa reação toda de sabão. Pelo menos é o que eu acho. O que vocês acham em relação a óleo essencial e sabão? Vocês gostam de óleo essencial no sabão? Contem aqui pra mim. Vocês gostam de sabonete natural com óleo essencial, com bastante cheiro e com as propriedades do óleo ali? Ou vocês preferem um sabonete que é mais suave, que tem ali só a propriedade da manteiga, do óleo vegetal? Me contem. Eu ali pro sabonete, eu não curto tanto não. A Bárbara, eu concordo com você. A Bárbara é do meu time, não gosta muito de óleo essencial no sabão. Mas tem outros cosméticos que são incríveis com óleo essencial, né? Então, o spray, então, quando a gente vai fazer um tônico, quando eu vou fazer, creme, várias coisas, eu gosto muito do óleo essencial. Mas eu não gosto muito de misturar tudo com muito óleo essencial, eu acho que fica mistura demais. E a gente acaba perdendo essas propriedades que são tão preciosas. A Morgana, eu concordo, mas fiz um sabonete facial com óleo essencial ontem. Então, e dá também pra gente, né? Tem hora que a gente usa, tem hora que a gente não usa, ainda mais no facial, né? O facial a gente usa muito essas propriedades, é um sabonete mais específico, né? Agora, corporal, né? É um negócio que sai com a água, a gente usa ali, já tira, já sai, a gente... eu vejo muitas marcas e muitas pessoas colocando muito óleo essencial em tudo. E no sabonete eu não vejo tanta necessidade, porque a gente, né, joga tudo fora, vai tudo pelo ralo, a gente usa para se limpar, não para aquela propriedade ficar na nossa pele, né? A Morgana, mas porque era pro rosto, exatamente, é exatamente isso. A Danusa, prefiro sem óleo essencial também. Olha, várias do meu time aqui de sabão sem óleo essencial. A Bárbara, eu uso óleo essencial no desodorante natural. Então, e no desodorante é super útil, porque tem muitas propriedades ali, né? Bactericida, fungicida, que ajuda ali, né, a melhorar o odor, na verdade, né, a tirar, né, esse odor, a matar esses micro-organismos para não ter o odor. Então a gente usa muito essas propriedades do óleo essencial. No sabão, geralmente a gente perde muito das propriedades, a gente vai ficar ali com um cheirinho residual, né, um cheiro, vai ser mais para dar o cheiro. Mas usar óleo essencial só para cheiro é uma preciosidade que a gente tá, né, perdendo ali, eu acho, sabe? Eu prefiro usar ele para cosméticos em que tem ali uma função maior do que só o cheiro, né? Como o desodorante, como o tônico facial, como os cremes. Então, ali a gente tem sim várias propriedades, tanto para pele quanto emocional, né? Então, um creme noturno, a gente usar alguns óleos essenciais específicos, o diurno, a gente usar outros óleos essenciais específicos, de acordo com a característica que a gente quer, né? Agora, no sabão, eu fico com um aperto no coração de colocar. Então, o meu sabão aqui, ele não tem muito cheiro, não. Ele tem mais um cheirinho de plantinha ali quando eu faço extrato, e manteiga mesmo. Eles não são aqueles sabonetes super cheirosos, não. Ele é mais para limpeza. E aí o cheirinho vem depois, né? O cheirinho vem com os perfuminhos. Então, eu também faço perfume sólido. Vem com desodorante também. E aí, sim, fica com os cheirinhos dos óleos essenciais. Gente, mais uma vez, eu só quero
lembrar vocês que quem não tá no nosso grupo do WhatsApp, o link tá lá na minha bio. Esse grupo é só para mensagem, para os aulões. Então, entra lá nesse grupo que eu vou te mandar a mensagem lembrando. Não é um grupo que fica aberto, fica mandando um monte de mensagem. É só para lembrar dos aulões de cosmetologia, tá bom? O link tá na minha bio. Quem não entrou, entra lá. Eu vou deixar essa live salva, esse aulão salvo aqui no IGTV. Compartilha com uma amiga que você acha que precisa desse conhecimento, que quer saber mais sobre sabão, tá bom? Quem quiser também, posta nos stories, me marca, fala que estava aqui comigo. A gente precisa aumentar cada vez mais essa rede de mulheres conversando sobre cosmetologia natural, trocando essas informações, muito gostoso. Agradeço muito vocês por terem contribuído aqui nesse aulão. Quando a gente fala, quando a gente troca, essa aula fica muito mais rica, porque não é só a minha visão, a minha percepção, mas tem de várias outras mulheres também que a gente enriquece esse conhecimento, essa experiência. Então, obrigada pela contribuição. E é isso, na semana que vem a gente vai falar de óleos essenciais. E aí vai ter um aulão só sobre óleos essenciais. Então, quem quiser, não esquece, entra lá no link na bio do nosso grupo de WhatsApp, que aí na terça que vem você vai ser avisada também sobre esse aulão de óleos essenciais, tá bom? Um beijo, uma boa noite para vocês e até daqui a pouco. Vou colocar lá nos stories a base pronta, tá bom? Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.